Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula vamos estudar sobre subtração de números naturais. Vamos ver o algoritmo usual da subtração, os nomes dos seus termos, as suas aplicações com ideias como tirar, completar e comparar. E também vamos ver as relações existentes entre os termos da subtração. Vamos lá? Nesta aula vou apresentar 3 situações problemas que envolvem subtração de números naturais. E a primeira delas diz o seguinte: acompanhe. Uma impressora de certa universidade imprimiu 817 avaliações. Dessas avaliações, 469 eram de matemática e as demais eram de conhecimentos gerais. Determine o número de avaliações impressas de conhecimentos gerais. Esta situação problema sugere a ideia de tirar uma quantidade de outra quantidade. Vamos tirar da quantidade total de avaliações impressas a quantidade de avaliações de matemática. E para isso, nós utilizamos a subtração. Vamos subtrair 469, que são as avaliações de matemática, das 817 avaliações impressas no total. Vamos realizar a subtração por meio do algoritmo usual. Vamos escrever primeiramente 817, observando a ordem, de maneira que unidade fica embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. 7, 1, 8. 817. A seguir, escrevemos o número 469 abaixo do número 817. 9 embaixo do 7, 6 embaixo do 1 e 4 embaixo do 8. Na subtração, quando o algarismo que está em cima é inferior ao algarismo que está embaixo, nós realizamos o famoso empréstimo. Por exemplo, 7 é menor do que 9. Por isso, vou tomar uma dezena emprestada e levar para a coluna das unidades. Tomando uma dezena emprestada, eu vou formar 17, porque uma dezena é igual a 10 unidades. 10 unidades mais 7 unidades forma 17. Sendo assim, eu posso realizar a subtração. 17 menos 9 é igual a 8. Correto? Tínhamos uma dezena na coluna das dezenas. Como ela foi tomada emprestada, no lugar de uma dezena ficou 0. Como 0 menos 6 não é possível, vou tomar uma centena emprestada. Tomando uma centena emprestada, eu vou formar 10 dezenas, porque uma centena é igual a 10 dezenas. 10 menos 6 é igual a 4. Tínhamos 8 centenas. Como tomamos uma centena emprestada, ficaram 7 centenas. E 7 menos 4 é igual a 3. Portanto, 348 é a resposta do nosso questionamento, ficando assim. Foram impressas 348 avaliações de conhecimentos gerais. Vamos para a nossa próxima situação problema. Vejamos. Renato é criador de gado. Ele tem um rebanho de 1.200 cabeças de gado.
Desse rebanho, 849 são vacas e 351 são bois. Renato tem quantas vacas a mais que bois? Esta é a questão do nosso problema. Nós queremos saber quantas vacas Renato tem a mais que bois. Essa situação-problema sugere a ideia de comparar. Quando nós desejamos saber quanto uma quantidade tem a mais ou a menos que outra quantidade, ou quando nós queremos descobrir quanto uma quantidade é maior ou menor que outra quantidade, nós estamos realizando uma comparação. E para comparar quantidades, a operação realizada é a subtração. Muitos alunos confundem essa expressão a mais que aparecem nos probleminhas. Eu coloquei até destacada para eu poder comentar. Alguns alunos são levados por essa expressão e acham que a conta a ser utilizada para resolver o problema é a continha de mais, a adição. Mas, se nós queremos saber quantas vacas tem a mais que bois, a continha a ser utilizada é a subtração, a continha de menos. Nós devemos subtrair os 351 bois das 849 vacas para sabermos quantas vacas tem a mais que bois. Veja bem que tem esse número, 1.200 cabeças de gado. Esse número não vai ser utilizado na solução do problema. Ele está presente apenas a título de informação. Vamos resolver o nosso problema. Escrevemos primeiramente o número de vacas, 849, 9 na coluna das unidades, 4 nas dezenas e 8 nas centenas. A seguir escrevemos 351 abaixo do número 849, observando a ordem de cada algarismo. 1 na coluna das unidades, embaixo do 9, 5 na coluna das dezenas e 3 na coluna das centenas. Vamos subtrair. 9 menos 1 é igual a 8. 4 menos 5 não é possível porque o 4 é menor do que o 5. Sendo assim, precisamos tomar emprestado. Vamos pegar uma centena e levar para a coluna das dezenas. Levando uma centena para a coluna das dezenas, nós vamos obter 14 dezenas, porque uma centena é igual a 10 dezenas. 10 dezenas mais 4 dezenas que já estavam na coluna das dezenas formam 14 dezenas. 14 menos 5 é igual a 9. Tínhamos 8 centenas. Como tomamos uma emprestada para a coluna das dezenas, ficaram 7 centenas. 7 menos 3 é igual a 4. Temos então a solução do nosso problema, 498. Agora vamos recapitular o nome dos termos de uma subtração. Vocês se lembram os nomes dos termos de uma subtração? Como nós chamamos 849, 351 e 498? Recordaram? Então vamos recapitular. 849 é o valor do qual nós vamos subtrair certa quantidade, no caso 351. O 849 é chamado de minuendo. O 351 é o número que foi retirado, que foi subtraído. O nome que ele recebe é subtraindo. E 498 é o resultado da nossa conta, chamado de resto ou diferença. Esses são os nomes dos termos de uma subtração. Resolvemos mais uma situação-problema, encontrando a seguinte resposta. Renato tem 498 vacas a mais que bois. Vamos para a nossa terceira situação-problema. Renato viaja da cidade X à cidade Y. A distância entre essas duas cidades é de 4.306 quilômetros.
Renato já percorreu 2.734 quilômetros dessa distância. Quantos quilômetros ainda faltam ser percorridos por Renato para chegar à cidade Y? Essa situação-problema nos sugere a ideia de completar. Queremos saber quanto falta para uma quantidade completar outra quantidade. Renato já percorreu 2.734 quilômetros dessa distância e queremos saber quanto falta para Renato completar a distância total entre as duas cidades. Quando queremos completar quantidades, a operação que nós utilizamos é, mais uma vez, a subtração de números naturais. Vamos subtrair 2.734 quilômetros da quantia total, 4.306 quilômetros. Inicialmente, escrevemos 4.306, fazendo uso do algoritmo usual. Escrevemos o algarismo 6 na coluna da unidade, 0 na dezena, 3 na centena e 4 na unidade de milhar. Abaixo desse número, escrevemos 2.734, obedecendo a ordem. 4 na coluna das unidades, 3 na coluna das dezenas, 7 na centena e 2 na unidade de milhar. Vamos subtrair. 6 menos 4 é igual a 2. 0 menos 3 não é possível, por isso temos que tomar emprestado. Na coluna das centenas, nós temos 3 centenas. Nós vamos pegar uma dessas centenas emprestada e levar para a coluna das dezenas. Levando uma centena para a coluna das dezenas, nós formamos 10, porque uma centena é igual a 10 dezenas. 10 menos 3 é igual a 7. Tínhamos 3 centenas. Uma centena foi emprestada, ficaram 2. Ficaram 2 centenas. 2 menos 7 não é possível. Por isso temos que, mais uma vez, tomar emprestado. Temos 4 unidades de milhar. Tomando uma dessas 4 unidades de milhar e levar para a coluna das centenas, nós vamos formar 12 centenas, porque uma unidade de milhar é igual a 10 centenas. Como já tínhamos 2 centenas, formamos 12 centenas. 12 menos 7 é igual a 5. Eram 4 unidades de milhar. Como uma foi tomada emprestada, ficaram 3 unidades de milhar. 3 menos 2 é igual a 1. Resolvemos a nossa situação-problema e encontramos a sua solução, 1.572. Faltam ser percorridos 1.572 quilômetros por Renato. Agora vamos recapitular novamente o nome dos termos da subtração. 4.306, que é o número do qual nós subtraímos certa quantidade, é o nosso minuendo. 2.734, que foi a quantidade subtraída, é o nosso subtraendo. E 1.572, que é o resultado da conta, é o nosso resto ou diferença. Correto, pessoal? Vejamos agora as relações entre os termos de uma subtração. Abaixo nós temos 24.356 menos 13.415, sendo igual a 10.941.
24.356 é o nosso minuendo. 13.415 é o nosso subtraindo. E 10.941, que é o resultado da conta, é o nosso resto ou diferença. Vamos ocultar o nosso minuendo. Pergunto: o que nós podemos fazer com o nosso subtraindo e com a diferença para determinarmos o minuendo que está oculto? Vocês se lembram da prova real? Aquele procedimento que a gente faz para verificar se nós acertamos a conta? É o que nós vamos fazer agora. De acordo com a prova real, nós devemos somar o subtraindo da conta com a diferença. Se o resultado for igual ao minuendo, significa que a nossa conta está correta, significa que nós acertamos a nossa conta. Vamos fazer na prática e confirmar? 13.415 mais 10.941. 4, 9, 0, 1. Devemos armar obedecendo a ordem. 5 mais 1 é igual a 6. 1 mais 4 é igual a 5. 4 mais 9 é igual a 13. Vai 1. 1 mais 3 igual a 4. E 1 mais 1 é igual a 2. Somando o nosso subtraindo com a diferença da nossa subtração, nós encontramos 24.356, que com toda certeza é o minuendo da nossa conta. Vamos confirmar? Vejam só. Correto, pessoal? 24.356, 24.356. Portanto, podemos concluir que a soma do subtraindo com a diferença sempre vai ser igual ao minuendo. Isso em qualquer subtração. Correto? Agora vamos ocultar o nosso subtraindo. Temos agora o minuendo e a diferença. O que nós podemos fazer com esses dois números para determinar o subtraindo? Para determinar o subtraindo, eu devo fazer uma nova subtração. O minuendo menos a diferença. Vamos verificar? Escrevendo então o minuendo, 24.356 menos a diferença da conta. 4, 9, 0, 1. 10.941. Vamos realizar a subtração. 6 menos 1 é igual a 5. 5 menos 4 é igual a 1. 3 menos 9 não é possível, vamos tomar emprestado. Nós temos aqui 4 unidades de milhar. Vamos tomar uma unidade de milhar e levar para a coluna das centenas. Formamos 13 centenas, porque já sabemos que uma unidade de milhar é igual a 10 centenas. 10 centenas mais 3 centenas formam 13 centenas. 13 menos 9 é igual a 4. Eram 4 unidades de milhar, tomamos uma emprestada, ficaram 3. 3 menos 0 igual a 3 e 2 menos 1 é igual a 1. Encontramos 13.415. Vamos verificar se esse resultado é igual ao subtraindo da nossa conta que nós ocultamos. Veja só. Correto, pessoal? 13.415, 13.415. Sendo assim, pessoal, pelo que acabamos de verificar, nós podemos estabelecer duas relações entre os termos de uma subtração. Para determinar o minuendo, nós fazemos uma continha de mais. Nós somamos o subtraindo com a diferença e encontramos o minuendo.
Agora, para encontrar o subtraindo, nós fazemos uma continha de menos. O minuendo da conta menos a diferença vai ser igual ao subtraindo, correto? Agora, para finalizar nossa aula, eu quero que você descubra qual o número que esse ponto de interrogação está representando, de acordo com o que nós acabamos de ver. Vamos lá? Pause o vídeo e calcule. Pronto? Conseguiu? Agora vamos verificar se você acertou. Veja bem, esse ponto de interrogação está representando o minuendo. 2.491 está representando o subtraindo. E 3.005, que é o resultado da conta, está representando a diferença. Pelo que nós acabamos de ver, para determinar o minuendo de uma subtração, basta fazer uma continha de mais. Nós vamos somar o subtraindo com a diferença. Vamos fazer essa conta. 2.491, que é o nosso subtraindo, mais 3.005, que é a nossa diferença. 5,003. Vamos adicionar. 1 mais 5 é igual a 6. 9, 4, 2 mais 3 é igual a 5. Você encontrou esse resultado? Tenho certeza que sim. Parabéns. 5.496 é o nosso minuendo. É o número que o ponto de interrogação está representando. 5.496. Certo, pessoal? Bem, essa foi a nossa aula. Se ficou alguma dúvida, assista a aula novamente e até a próxima.